Não diga porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 10. Querido ouvinte da Palavra do Senhor, eu vos desejo uma ótima semana em nome do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus faça morada em sua vida. Porque o rei Salomão, em sua sabedoria, falou para nós não dizermos que os dias que passaram nossos são melhores do que de hoje. Mas espera aí, irmão Diego, a gente passa muita luta, são muitos desafios, são muitas pedras, são pessoas morrendo, são pessoas se perdendo em seus pensamentos, há muita desgraça que nós vivemos no dia a dia. E como que a gente não vai sequer pensar nos momentos bons que passamos no passado e compará-los com o futuro? Pois é, a gente pode até comparar, querido ouvinte da Palavra do Senhor, que em um certo momento do passado a gente viveu dias melhores que nós estamos vivendo hoje. Mas não é sábio, diz a palavra, a gente dizer que foram melhores do que o de hoje. Por quê? Porque se você chegou até aqui hoje, é porque você está com vida. O próprio passado só virou uma lembrança, mesmo as coisas que você e eu achamos que foram melhores do que de hoje. E as lembranças não passam de lembrança. Elas estão lá guardadas dentro do nosso cérebro como informações de coisas que passamos boas ou ruins. Por isso não é sábio a gente dizer que os dias do passado foram melhores do que hoje. Talvez o que nos leva a pensar que os dias do passado foram melhores do que hoje é como a gente está vivendo a nossa vida. Mas pare para pensar um pouco. A diversidade você teve no passado, ok? Você tem no futuro. E você provavelmente terá, no presente e terá no futuro também. Enquanto estivermos aqui nessa terra, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo tereis atribulações, Então, a gente sabe que vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. Então, por que a gente não traz ao nosso pensamento as coisas boas que nós passamos no nosso dia a dia, nesse exato momento também, como a gente traz na nossa cabeça os dias bons que a gente passou no passado? Será que a gente não está sendo ingrato com o momento que estamos vivendo? A gente deve parar para fazer essa reflexão. Nós devemos ser mais gratos a Deus. Eu te faço a seguinte pergunta: você pode ter falta de muitas coisas, você pode passar por uma enfermidade, estar passando por uma enfermidade, você pode estar triste com muitas coisas que você passa na sua vida. Mas será que você tem muito mais a se queixar ou você tem muito mais a agradecer? Eu tenho muito mais a se queixar, você pode pensar assim, do que para agradecer. Tudo bem, mas mesmo assim, você é grato naquele pouco que você tem para ser grato? Você é grato nos momentos poucos que você tem para ser grato? Você deve analisar o seguinte: mesmo com enfermidade, numa doença ou algo ruim que passe na sua vida, sempre há a oportunidade de você enxergar algo bom também. Vamos dar um exemplo. Você tem alimento na sua mesa? Seja grato por esse alimento. Talvez você não esteja comendo ou se alimentando como queria ou também como deveria. Mas o alimento não é para trazer vida e para sustentar a sua vida e para manter você vivo? Então, seja grato. Seja grato, mesmo você passando por dificuldades, seja grato, por esse alimento que foi Deus quem colocou na sua mesa. Você sabia disso, que é Deus quem coloca o alimento na minha e na sua mesa? Embora a força do seu braço faça o trabalho, a bênção vem do Senhor. Sem a bênção do Senhor, a porta fecha. E aí? Já parou para pensar nisso? Mas eu estou doente, estou enfermo e não consigo hoje fazer algumas atividades que fazia no passado. Então isso me impossibilita, me deixa triste, com dor. Tudo bem. Mas você já parou para pensar que essa enfermidade, essa impossibilidade que você está vivendo hoje,
pode ser uma oportunidade para você evoluir na sua vida, para você talvez virar um homem de negócios, uma mulher de negócios, abrir sua própria empresa, fazer algo diferente em sua vida. Você já parou para pensar, se isso não tivesse acontecido na sua vida, você continuaria fazendo aquilo que você fazia antes? E aquilo que você fazia antes não era tão bom assim como hoje você talvez ache que foi bom? Você está me entendendo? Então você tem que enxergar na adversidade uma oportunidade para crescer. E Cristo, o seu amigo e o meu amigo, está aqui para nos ajudar. Por isso que não é sábio a gente dizer, olha, os dias do passado foram melhores do que o de hoje. Porque se você chegou até aqui, é porque Jesus quer te dar vitória, quer fazer você um vencedor. Mas para você ser um vencedor, para você ser uma pessoa capacitada para vencer, você vai ter que passar pelas provas. Eu vou ter que passar pelas provas. Então, que no nosso dia a dia, nós possamos, em meio às adversidades, enxergar as coisas boas da vida. Porque Deus diz assim, venham sobre mim vocês que estão cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Me entregue o cargo pesado de vocês, o fardo pesado de vocês, e eu vou lhes entregar um fardo leve. E aprenda de mim que sou manso e humilde. O Senhor jamais vai deixar de te ajudar se você chegar até Ele. Mas como tem sido a sua oração, sua conversa? Tu tem orado? Tu tem agido em favor desta oração? Porque tem coisas que é para Deus fazer e tem coisas que é para eu e você fazer. Nós temos uma vida e ela deve ser vivida, ainda que debaixo de opressão, de tribulação. Mas saiba que o Senhor Jesus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém consegue combater a Deus. O diabo é poderoso, sim, o diabo é poderoso, não devemos brincar. Mas Deus é todo-poderoso. Todo-poderoso. Então, se Deus é todo-poderoso, o nosso inimigo é poderoso, quem vence é o todo-poderoso. Não são as artimanhas e as flechas e as coisas que Ele governa e oferece para as pessoas que vão prosperar, não. São as coisas do reino de Deus, do Todo-Poderoso, de Jeová, de Jesus. Você já parou para pensar nisso? É assim a nossa vida. O Filho de Deus sofre muito, né? Nós não gostaríamos de passar por alguma circunstância em que passamos, mas se confiarmos no Senhor, ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, diz a palavra, nós diremos àquele monte, vá de um lado para o outro e ele irá. Mas é fácil assim, como está escrito na palavra? Não, não é, pois a fé ela deve ser praticada com perseverança, com esperança. E esperança é esperar por aquilo que ainda nós não recebemos. Então que o Espírito Santo de Deus possa bater no seu coração hoje e que você possa permitir que Ele entre, lhe trazendo conforto, alívio, e lhe trazendo entendimento que talvez você ainda não tenha tido em sua vida. Mas lembre-se, sempre ser grato é muito bom. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, ainda que nós vemos, que nós ouvimos falar de pessoas que se partem, que estão partindo dessa eternidade, desse momento, né, aqui na Terra para um descanso, e aqueles que estão em Cristo breve viver na eternidade, ainda que a gente sofra um pouco, o que nos espera na eternidade, querido ouvinte da palavra do Senhor, nem olhos viram, nem boca jamais falou, e nem ouvidos jamais escutaram o que Deus tem através do Senhor Jesus Cristo para a minha e para a sua vida. Que o Consolador Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração nessa palavra. Tenha força, tenha foco e tenha fé. Nunca é tarde demais para recomeçar enquanto eu e você estivermos vida. E ainda mais quando estivermos em vida
no Senhor Jesus Cristo. Regeneração é necessário. Que Deus te abençoe. Um abraço.